Bom dia, sejam bem-vindos à nossa entrevista anual com o Bruno Alves, treinador de futebol de São Martinho do Campo. Está neste momento no Clube Caçadores das Taipas, onde terminou a temporada e vai continuar na próxima época. O Bruno Alves, para quem possa não saber ou não se lembrar, o que eu duvido, não é? Porque toda a gente o conhece, pelo menos aqui no nosso concelho, é o treinador do Renascer das Cinzas, foi o treinador que em 2020 aceitou treinar o Clube Esportivo das Aves, quando desceu todas as divisões e começou do zero. Bom dia, Bruno, e obrigada mais uma vez por estar aqui presente no nosso estúdio. Bom dia, eu é que agradeço o convite e, como costumo dizer sempre, é sempre um gosto falar convosco. É anualmente, como falou e bem, mas é sempre um gosto. Este ano esteve então no Caçador das Taipas. Como é que correu este ano e que balanço é que faz desta temporada? Sim, é verdade. Este ano foi o Clube Caçadores das Taipas, um ano um bocadinho atípico, porque acabámos por passar por vários picos, picos positivos, picos negativos, uma época difícil, uma época desgastante, uma época em que não começámos muito bem, por força das mudanças profundas que foram feitas na equipa de futebol, um treinador novo, com muitos reforços, muitas mudanças no clube, uma mudança de mentalidade, porque o clube vinha de alguns anos com alguns problemas em termos de resultados desportivos, e nós não começámos da forma como queríamos. Alguns empates que depois, mais tarde, vieram a fazer com que nós não conseguíssemos o objetivo, que nós tínhamos assumido o objetivo de subir a divisão no início da época. E por força, muito provavelmente, desse início não conseguimos, porque depois, a partir de outubro, temos ali uma fase de 15 jogos sem perder, e depois voltámos aqui no final. E, portanto, uma época em que nós conseguimos muitas coisas. Eu pessoalmente não consigo olhar para uma época em sexto lugar, uma época positiva. Identifico um crescimento muito grande no clube, mesmo em termos físicos, o clube neste momento tem coisas que no início da época não tinha. Falo mesmo fisicamente de coisas que são usadas por toda a gente, ferramentas necessárias do dia-a-dia para os jogadores, para a nossa equipa técnica, e que não tinha no início do ano e no fim tem. Teve uma mudança de mentalidade. Neste momento o clube está preparado para ser mais competitivo, para estar mais ao nível daquilo que foi o Taipas no seu passado, fazer daquilo que foi a sua história. Mas não consigo olhar para uma época em que terminámos em sexto lugar, uma época positiva, mesmo reconhecendo que houve esse crescimento no clube. E, portanto, acho que este ano estaremos muito mais preparados para fazer mais e melhor. Quem está habituado às vitórias, este está sempre em primeiro, é complicado ficar em sexto. Sim, sem dúvida, sem dúvida. No seu entender, quem foi o grande destaque da temporada? O Paulinho e o Diogo Fernandes fizeram 30 jogos, o Nené, que não é o Nené do ABS, mas é o Nené das Taipas, e o Nuno Miranda, 28. Depois há outros jogadores com muitos jogos também, o Diogo Fernandes fez 16 golos, o Paulinho 8. É uma série de jogadores com estatísticas muito positivas. Sim, houve uma série de jogadores com estatísticas muito positivas, uns acabaram por melhorar essas estatísticas individuais. E como em todas as equipas, os atletas têm sempre os seus melhores momentos, os seus piores momentos, e eu, enquanto treinador, e nós, enquanto equipa técnica, olhamos muito para isso, para aquilo que é o momento do atleta, e tentamos nos enquadrar sempre naquilo que é o melhor momento e tirar o máximo proveito daquilo que são os atletas que temos à nossa disposição. Acho que os atletas, no cômputo geral, tiveram todos muito bem. Eu não consigo, é sempre muito difícil destacar uma individualidade no meio de um coletivo em que, como disse anteriormente, coletivamente tivemos alguns picos, e é difícil destacar alguém que tenha sido consistente exatamente da mesma forma o ano todo. Todos eles têm picos positivos, têm picos negativos, e portanto a minha responsabilidade acaba sempre por destacar o coletivo. Agora, dentro do coletivo, claro que houve individualidades que tiveram uma preponderância muito grande, os números não mentem, e esses foram alguns dos atletas que tiveram preponderância, mas também houveram outros, mas acabaram por, em determinado momento da época, serem todos importantes. Esta temporada teve consigo alguns jogadores bem conhecidos, o Marco Pinto, o Paulinho, o Cadinho e o Bruno Ferreira. Penso que são estes. Já são muitos anos de convivência. Sim, já são muitos anos de convivência, atletas que conheço muito bem, tanto como homens e como jogadores, jogadores da minha confiança. Este ano não vamos continuar a trabalhar juntos, houve aqui, o Paulinho já tem outro clube, o Cadinho também, o Marco Pinto deixou de jogar por força das circunstâncias, e o Bruno Ferreira também irá abraçar outro projeto.
mas jogadores que reconheço um enorme talento e que desejo tudo de bom, porque enquanto estiveram comigo deram sempre o seu melhor, e estarei sempre grato por isso. São jogadores por quem eu tenho muito carinho. Em outubro manifestou desagrado com algumas arbitragens. O que é que se passou? Precisamente isso. Acho não. Eu disse mesmo nessa entrevista a que se refere em outubro que já tinha estado no estrangeiro e que nunca me tinha sentido tão empurrado para trás, e foi exatamente aquilo que senti no Clube Caçadores das Taipas. No início, apesar de nós no início também termos começado algo frágeis, e aqui também tenho que assumir a responsabilidade, como falei anteriormente, por força das mudanças que houve na equipa de futebol, nós estávamos ali um bocadinho frágeis, mas também não foi só isso. Depois crescemos muito, tivemos aquela fase de 14, 15 jogos sem perder e aproximámos-nos dos lugares de subida de divisão, e depois voltou a acontecer coisas que eu prefiro dizer que nós não controlamos. E nessas coisas que nós não controlamos, este ano fomos claramente empurrados para trás. E não há outra forma de dizer isto. E se calhar algumas das situações que se passaram à volta do Taipas teve muito a ver com aquilo que se passou durante todo o ano, e que chega a um ponto em que é difícil engolir e aceitar tudo aquilo que se foi passando. Mas, como costumo dizer, vem um novo ano e eu espero que as coisas melhorem a todos os níveis. Nós, internamente, sermos mais fortes, e naquilo que nós não controlamos, espero que também sejam melhores e sejam mais fortes. Já assumiu então a continuação no Caçador das Taipas. O que é que o fez continuar no clube? Não vou mentir que estive para sair porque tive um convite até financeiramente bastante apelativo, mas como sempre faço, é sempre uma decisão ficar ou sair, e como vocês sabem bem, é sempre uma decisão muito bem ponderada. Falo com a equipa técnica, acabei por falar com muitos dos jogadores do Clube do Caçadores das Taipas. A vontade da direção era muita que ficasse, e depois de ponderar tudo, acabámos por ficar. E uma das coisas também que nos levou a ficar foi nós termos aqui, de certa forma, uma espinha atravessada, porque nós assumimos a subida de divisão no início do ano. Foi a primeira vez que assumimos uma subida de divisão e não conseguimos. Temos essa espinha atravessada, sentimos que éramos capazes de o fazer e não conseguimos, e queremos também ir atrás dessa subida de divisão. Não sabemos se vai ser este ano, se vai ser no futuro, porque o nosso objetivo este ano é melhorar internamente, fazer com que o clube cresça internamente. Certamente isso vai nos aproximar ainda mais da subida de divisão, mas é preciso dar passos internamente para conseguir esses objetivos, mas fundamentalmente foram essas razões que nos fizeram renovar. E também é importante, se o objetivo é uma subida, a continuidade também é importante. Sim, a continuidade acaba sempre por ser importante. A continuidade de uma equipa técnica habituada a ganhar, a continuidade de determinados jogadores com essa mesma mentalidade. O desenho do plantel é sempre feito no sentido de melhorar, é nesse sentido que estamos a trabalhar. Ao mesmo tempo, também não descuidar e não descurar a formação, porque os júniores do Clube Caçadores das Taipas foram campeões no campeonato e ganharam a taça. Ou seja, há aqui também um aproveitamento da formação, porque há 6 jovens dos júniores que vêm para o plantel sénior. Portanto, há aqui um conjunto de fatores em que, assente numa continuidade, fica mais próximo de nós nos aproximarmos dos nossos objetivos. Agora, como disse anteriormente, há questões internas que nós temos que olhar para elas e tentar melhorá-las, e que não dependem dos jogadores, não dependem da equipa técnica, e nem sempre também depende da direção. E falo mais propriamente do relevado, porque interfere diretamente naquilo que é a qualidade da equipa, no desenvolvimento da equipa, e portanto, se nós... É sintético relevado? Não, é relevado natural. É relevado natural, um bocadinho desgastado, e portanto, se nós conseguirmos melhorar algumas dessas condições, por força da continuidade, por força do conhecimento que todos já temos uns dos outros, não tenho dúvidas que vamos estar mais próximos desses lugares cimeiros que toda a gente gosta de andar nas Taipas, porque a força do Taipas acabam por ser os adeptos, e os adeptos sempre estiveram habituados a grandes campeonatos, mesmo nos campeonatos nacionais. E essa exigência nota-se diariamente, essa exigência nota-se independentemente da divisão que o Taipas esteja, nota-se essa exigência. E, portanto, nós, para termos tudo enquadrado com essa exigência, para ir ao encontro dessa exigência, temos que olhar para as questões internas e melhorá-las, e depois sim, se calhar, pensarmos numa subida de divisão. Não considero que tenha sido precipitado o ano passado assumirmos uma subida de divisão, porque o Taipas é um grande clube e a nossa intenção foi
acordar um bocadinho a vila para o futebol, porque andava um bocadinho afastada do futebol, e nós isso conseguimos, porque houve muitos adeptos que reaproximaram-se da equipa, e já há muitos anos que não iam ver o Taipas, que não se reviam no Taipas, e este ano conseguimos isso. Portanto, temos que continuar a cativar e a desenvolver o clube para que cada vez sejam mais e cada vez o Taipas seja mais forte. Pois estava habituado aos adeptos do Clube Esportivo das Aves e agora os Taipas estão ao mesmo nível, então. Os do Taipas são muito bairristas, são muito exigentes, sim, são os adeptos mais aproximados, todos os clubes onde passei, são os adeptos que mais se aproximam dos do Clube Esportivo das Aves, sem dúvida. Pronto, enquanto que a maior parte das pessoas já estamos a pensar nas férias, não é? Vocês já estão a pensar em começar a época. Já têm definido o plantel para a próxima época? Sim, está praticamente definido. Não está totalmente fechado, porque mesmo que tivéssemos as posições todas fechadas, nós temos sempre uma premissa que é: nós nunca podemos dar o plantel como fechado, porque pode aparecer sempre soluções de qualidade em que nós não podemos negar naturalmente. E, portanto, não está fechado, mas está completamente desenhado. Faltam-nos 2 jogadores para termos o plantel que idealizamos. E depois lá está, são aquelas situações que podem ou não aparecer e que nós podemos ou não estar abertos. Mas o plantel está muito bem encaminhado. Faltam 2 jogadores, não falta mais que isso. Quando é que começam a trabalhar a época? Também é agora em julho? Não, a apresentação é dia 2 de agosto e começamos a trabalhar a 4 de agosto. O campeonato começa a meio de setembro. Começa mais tarde. E será que vai haver alguma contratação de algum dos seus homens de confiança de renascer das cinzas? Vamos ver, vamos ver. Este ano, para já, ainda não temos nenhum. Há a possibilidade de um desses 2 jogadores ser um desses homens. Vamos ver. Eu gostava que sim, porque é também um jogador da minha confiança, é um jogador que não deixa dúvidas a ninguém. E eu gostava que viesse, mas vamos ver, porque os bons jogadores têm sempre mercado. Vamos ver qual é que vai ser a decisão do jogador. E homens de confiança, tem também há vários anos no banco, que é a sua equipa técnica. Sem dúvida, sem dúvida. São os mesmos. Este ano tivemos o acréscimo do Tó, porque o Tomé continua inserido num projeto externo, ligado a um clube do Chipre, e portanto continua a ser o Vitó o treinador adjunto, continua a ser o João o preparador físico, o Jonas o treinador de guarda-redes, portanto, e vão continuar. São esses homens que vão continuar, porque são os meus homens de confiança, e assim continuará. Os objetivos da próxima época já estão definidos? É novamente a subida de divisão? Nós não, foi o que eu lhe disse anteriormente, se me perguntar se quer subir divisão, claro que quero subir divisão. Se perguntar a alguém do Taipas se quer subir divisão, claro que querem subir divisão por força daquilo que é até a história do clube e os anos áureos que o clube teve, até mesmo nos campeonatos nacionais. Agora, foi o que eu lhe disse, nós, se tivermos tudo alinhado internamente, vamos ficar mais próximos de o conseguir. Até mesmo para ter uma força maior para contornar as situações que nós não controlamos. Agora, é preciso realmente este ano olhar para as questões internas e fazê-las desenvolver, porque há aqui alguns projetos de continuidade que vão elevar o nível da equipa. Há aqui alguma preocupação, houve aqui alguma preocupação em elevar o nível também do plantel. Portanto, e se nós estamos a elevar o nível por um lado, não temos que acompanhar pelo outro. Se as coisas estiverem equilibradas, não tenho dúvidas, vamos ser candidatos à subida de divisão. E de tudo faremos para que isso aconteça. Agora, nós não podemos querer uma coisa e depois as condições estarem desalinhadas com a qualidade do plantel, com o gosto que a direção tem em construir este plantel, porque eu sinto um esforço muito grande da direção e também tenho que o reconhecer, porque eu estou aqui a falar nas condições e às vezes pode parecer que a direção não oferece as melhores condições, a direção faz um esforço enorme em apresentar as melhores condições. Estes clubes não nadam em dinheiro, não é? Pois, tudo exatamente. É complicado. Exatamente, e faz um esforço enorme em oferecer todas as condições, mas há coisas que também ultrapassam aquilo que é o controle das direções, e eu aqui também tenho que reconhecer. Mas lá está, eu sou treinador de futebol, tenho que olhar para a parte esportiva, e na parte esportiva nós precisamos do alinhamento das condições com a qualidade do plantel. E se isso acontecer, se houver esse alinhamento, nós vamos estar muito próximos dos lugares cimeiros, não tenho dúvidas nenhumas. Tem agora 38 anos, continua a consolidar a sua carreira. O objetivo agora passa pelo Taipas e a longo prazo, onde é que se vê daqui a 10 anos, por exemplo? Olha, eu quando cheguei de Portugal e comecei no Clube Esportivo das Aves, começámos com 2 subidas consecutivas e eu criei para mim um objetivo de chegar aos campeonatos nacionais até aos 40 anos por força de subidas de divisão.
duas já estão. Da segunda distrital para a primeira e da primeira para a divisão de honra já está. A segunda distrital até já nem existe no Porto. Faltam mais duas. Falta da divisão de honra para o Pro Nacional e falta do Pro Nacional para o Campeonato de Até aos Portugal. 40 agora tem que ser, então tem que subir 2 vezes, não Teria que ser, nas taipas. para estar dentro do objetivo que eu tracei para mim mesmo, teria que ser agora nos próximos 2 anos 2 subidas de divisão. Logicamente que não será fácil. Mas esse foi o objetivo que eu criei para mim mesmo, chegar aos campeonatos nacionais preparado para não voltar para trás. E eu acho que para chegar preparado para não voltar para trás é chegar lá por força de bons trabalhos, se possível por força de subida de divisão, porque é onde eu me sinto muito confortável. Toda a gente que sabe, toda a gente que me conhece, tanto a mim como a minha equipa técnica, sabe o quanto nós trabalhamos para ganhar, o quanto gostamos de ganhar. E gostaríamos de chegar aos campeonatos nacionais a não deixar dúvidas a ninguém, por força de subidas de divisão. E a partir daí construir o caminho até o mais longe possível, porque não escondo que tenho o objetivo de construir uma carreira como treinador. Começámos muito bem no Clube Esportivo das Aves, depois tivemos um ano ali de paragem, porque achámos que os projetos que apareceram não foram os melhores. Depois fomos para o Ponte, um bom clube da Associação de Futebol Braga, mas que tinha o objetivo de manutenção e que nós cumprimos muito bem esse objetivo. O ano passado, como disse, foi o primeiro ano em que nós realmente assumimos uma subida de divisão e não o conseguimos. Vamos ver o que o futuro nos reserva, mas queria muito chegar aos nacionais sem deixar dúvidas a ninguém. É importante passar também essa mensagem aos jogadores, essa vontade, essa ambição sempre. Sim, acima de tudo construir uma mentalidade, porque nós sabemos que no final de um dia de trabalho não é fácil a exigência estar no máximo. Costuma-se dizer, ainda há pouco tempo houve um treinador que dizia que os jogadores e o treinador no final do dia de trabalho não são muito consumíveis. Eu acho é que não são tão consumíveis como um profissional, porque acorda, vai treinar e a sua vida é dedicada àquilo. Mas quem quiser chegar lá e quem está cá em baixo e tem que fazer o caminho das pedras, tem que ter essa mentalidade, tem que ter esse esforço, porque nós fazemos muitos sacrifícios, deixamos família, eu agora já não tenho filho, já tenho um filho e uma filha, ou seja, os sacrifícios não são só meus, são da minha família também, porque quando vou para o treino é a minha esposa que fica com os meus filhos, ou seja, há um sacrifício familiar, há muitos sacrifícios que são feitos por toda a gente inserida naquilo que é o futebol distrital e, portanto, quem tem esses objetivos tem que perceber que tem que ter essa mentalidade vincada. Ou é para ser a sério, ou então se não for para ser a sério não vale a pena fazermos esses sacrifícios. E essa mentalidade tem que ser criada nos clubes. Logicamente que isso cria danos muitas vezes. Há quem não consiga acompanhar, mas ao final de um ano ou dois que consegue acompanhar, o clube fica modificado. E essa é a grande diferença que nós sentimos no Clube Caçadores das Taipas desde que entramos até sairmos. É o moldar de uma mentalidade competitiva e vencedora. Nós neste momento temos isso no Taipas. Falando agora um bocadinho de Vila das Aves, não é? Que é impossível separá-lo da Vila das Aves. Tem acompanhado a Aves SAD. Qual é a sua opinião sobre a atual equipa? Vou acompanhando dentro dos possíveis. Confesso que agora na parte final, como se calhar a maioria das pessoas, tive um acompanhamento mais próximo, mais próximo daquilo que foi até o futebol sénior. Acho que naquilo que é o futebol profissional e o desenvolvimento daquilo que foi o futebol profissional, até mesmo em infraestruturas, aquilo que tem feito no futebol profissional, acho que é de louvar, tem feito um bom trabalho. Na minha parte pessoal, aqui agora enquanto adepto, eu também sou daqueles adeptos que gostaria de ver naturalmente recuperado o emblema e o nome do clube, porque e isto não é nenhuma crítica a ninguém, atenção, é um gosto pessoal que eu tenho, porque eu cresci com a águia ao peito, com o emblema triangular, a dizer Clube Desportivo das Aves. Nunca será uma crítica, porque eu admiro e valorizo o trabalho que está a ser feito no futebol profissional, mas eu cresci com outro emblema e com outro nome, e naturalmente identifico-me mais com esse emblema e com outro nome, mas longe de mim está a confundir as coisas e valorizar quem está e o trabalho que está a ser feito, mas também o meu gosto e o meu desejo era voltar a ver o Clube Desportivo das Aves com o emblema que todos conhecemos e gostaríamos que tivesse. Desportivamente, a Aves SAD conseguiu então a manutenção ali nos últimos jogos, não é? Teve que ir a play-off.
Muitos são os críticos que dizem que, por exemplo, um dos grandes problemas foi a constante mudança de treinador. Como treinador, concorda com isso? Acho que foi um dos grandes problemas do Aves este ano, do Aves, sabe? Eu acho que como treinador conhecendo os grupos de trabalho, sejam eles profissionais ou não, quando há uma mudança de treinador, há uma reação quase no imediato, porque é aquela mudança que cria uma reação nos jogadores. E este ano acho que no Aves Chade isso aconteceu. Sempre que mudaram de treinador, houve essa reação na equipa. Mas depois a falta de continuidade de um projeto, de um processo, acima de tudo de um processo, acho que prejudica fundamentalmente o desenvolvimento de uma equipa, porque cada treinador que vem tem uma ideia diferente e um jogador e uma equipa que muitas vezes um treinador numa época não consegue inserir todos os contextos que quer, que fará uma equipa e mesmo em termos individuais os jogadores, terem 4 treinadores, 4 ideias de jogo diferentes, 4 formas de pensar diferentes, lá está. Acabaram por tirar o proveito do impacto que a mudança de treinador tem sempre num período inicial, mas depois acho que também pagaram um bocadinho a fatura da falta da falta de continuidade, mas isso cabe a quem está a decidir. Se decidiu assim é porque achou que era a melhor forma. Acabaram por conseguir o objetivo e isso é o mais importante. Aquilo era para viver novamente nas Aves aquela emoção do último jogo, como o ano passado também foi na subida, este ano foi na manutenção. O Desportivo das Aves tem acompanhado também, não tem futebol, não é? Tem estado ativo noutras modalidades, tem o futsal, o basquetebol, a natação, o hóquei futebol, com o Sr. Barros, como diretor desportivo, e até futebol de praia, que fomos outro dia, estivemos no lançamento da equipa. Inclusive estava lá o Ruca e o Capela, parecia a equipa do Aves, só que transformada em futebol de praia. Sérgio, Joãozinho, estavam alguns. Tem acompanhado também as modalidades que o Desportivo das Aves? Sim, tem. E naquilo que é a construção de novas modalidades, acho que o clube tem feito um trabalho aos olhos de toda a gente. Acho que naquilo que é possível fazer, acho que tem feito, e não há muito para poder dizer, não tem futebol, e acho que toda a gente se identifica muito com o futebol. Mas não tendo futebol, acho que o caminho está a ser traçado. Sim, também tive um gosto muito grande em ver todos esses atletas numa nova modalidade e em representação do Clube Desportivo das Aves. Para mim é sempre um gosto, porque para além de os conhecer muito bem, tenho um carinho também muito grande por eles, porque foram meus ex-atletas. O Sérgio esteve na minha equipa técnica e, portanto, é sempre alguém por quem eu tenho um enorme carinho, um enorme respeito e gosto imenso de os ver ligados ao clube de forma interna. Portanto, acho que é isso. Não tendo futebol, acho que estão a apostar as fichas naquilo que é o desenvolvimento das modalidades e têm-no feito muito bem. E não têm deixado morrer o nome do Clube Desportivo das Aves. Já agora, posso também perguntar sobre as restantes equipas do Conselho. Sendo uma pessoa que reside no Conselho, temos o Tirsense, que fez aqui um brilharete na Taça de Portugal este ano. Temos o São Martinho, que caiu do Campeonato de Portugal e ainda não conseguiu levantar-se. Temos o Vilarinho e o Roriz. Tem acompanhado também estas equipas? Sim, tenho acompanhado, sim. Acabo sempre por acompanhar na medida do possível, porque o foco está sempre, agora, muito mais virado para aquilo que é a Associação de Futebol Braga, mas é impossível não acompanhar. Sim, o Tirsense acaba por fazer um trajeto extraordinário naquilo que é a Taça de Portugal. Um campeonato que consegue a manutenção, um bocadinho difícil, mas acaba por conseguir aquilo que toda a gente queria. Acho que o Tirsense, num campeonato de Portugal, fazendo a campanha atingindo a manutenção no campeonato de Portugal, fazendo a campanha que fez na Taça de Portugal, acho que a época só pode ser olhada de forma positiva. Em relação ao Vilarinho, consegue uma manutenção numa liga extremamente forte, extremamente exigente, e acho que também consegue o seu objetivo, porque a Liga Hyundai Pro é uma liga muito forte, tem grandes equipas, grandes jogadores, bons treinadores, e é um campeonato muito, muito forte. Eu comparo esta Liga Hyundai Pro à antiga terceira divisão nacional, onde eu joguei, portanto, e esta Associação de Futebol do Porto, na forma como está constituído neste momento, ou uma divisão só, a Liga Hyundai Pro, acho que é uma liga muito forte, e o Vilarinho conseguir a manutenção, acho que é um trabalho também de louvar. O São Martinho consegue um terceiro lugar, penso que ficou em terceiro lugar, ou seja, um ano muito próximo ali dos lugares de subida. Não sei se o segundo vai dar subida ou não, vamos ver. Mas acho que também tem que se considerar uma época positiva. Vamos ver agora o que é que se vai passar, porque todos os anos há desistências do Campeonato de Portugal. Vamos ver o que é que se vai passar, que vagas é que vai abrir.
Se vai abrir espaço, não vai abrir espaço, mas acho que um terceiro lugar nesta divisão, volto a dizer, acaba por ser sempre positivo. E depois o Roriz também, um campeonato tranquilo. Acho que, ou seja, as equipas do Conselho acho que não desiludiram de forma alguma. Dentro daquilo que são os seus objetivos, os conseguiram, então andaram muito próximos, e quando assim é dar os parabéns a toda a gente. Porque quem anda próximo, mais cedo ou mais tarde, consegue, e quem consegue os objetivos, está de parabéns. Para terminarmos, quero aproveitar para deixar uma mensagem a alguém em especial. Olha, quero aproveitar para vos agradecer a vocês, mais uma vez, por abrirem as portas a um treinador que é de Santo Tirso, mas que acaba por não estar a trabalhar até no distrito do Porto já há 3 anos. E, portanto, quero-vos agradecer mais uma vez porque o vosso percurso enquanto diário de Santo Tirso acaba também por coincidir no meu início de percurso aqui em Portugal como treinador. E queria-vos agradecer sempre a simpatia que têm para comigo e felicitar-vos pelo vosso trabalho, não só naquilo que direcionam para o desporto do nosso concelho, mas acima de tudo o quanto elevam o nome de Santo Tirso, das vilas e freguesias à volta. Quero-vos agradecer e louvar o vosso trabalho. Obrigada. Desejo toda a sorte para esta nova época, que os objetivos sejam cumpridos e marcamos encontro aqui novamente para o ano para fazermos um novo balanço. Espero que para o ano seja um encontro com os objetivos cumpridos, tal como disse. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigada, bom dia.